mas dá um banho de água fria, Kelly, em um pedido das defesas que era muito importante. O banho de água fria de Fux nas preliminares diz respeito à delação de Mauro Cid. Delação de Mauro Cid, ali havia muita expectativa das defesas de derrubar essa prova e, derrubando essa prova, tentar reverter muito do cenário construído de argumentação em favor da condenação. Manteve, portanto, no seu voto das preliminares a delação está mantida. Fux repete, assim, o que lá no início a turma havia decidido. Em março, essa turma toda já por unanimidade havia mantido a delação de Cid. Agora se configuram 3 votos para manter a delação de Cid, e o que a gente vai descobrir ao longo do voto, dos votos dos demais ministros, e especialmente no momento da dosimetria, é quanto de benefícios Cid, o delator, terá. Os advogados de Mauro Cid, os advogados do delator, dizem inclusive que, a depender da pena e dos benefícios, ele pode já, Mauro Cid, ficar sem tornozeleira eletrônica, ficar livre na próxima semana. É claro, é a expectativa dos advogados. Isso é sim possível a depender da pena. Se ela for uma pena baixa e com benefícios mais amplos para Cid, ele pode ficar livre já na próxima semana. Portanto, três votos significa maioria. Já temos, então, 3 votos para a primeira maioria que se tem, né? Para considerar válida a delação de Mauro Cid. Nós temos informação aqui, válida, pode seguir, pode revisar lá. Só complementando o que diz a Rosane, são 3 votos para considerar ela válida, mas não quer dizer que a pena imposta ao tenente-coronel Mauro Cid não vai ser revista. Ela deve ser discutida sim, mas isso vai ser ao final do julgamento, Andressa. Temos uma informação do esporte chegando aqui pedindo passagem relativa ao Internacional, que recebeu um jogador com muita festa lá atrás e que agora o está liberando. Ener Valencia, Valéria Poçamay, bom dia. Oi, Andressa, bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, o Valencia está sendo negociado para o Pachuca do México, uma negociação, essa saída de forma antecipada. Ele tinha vínculo com o Inter até junho do ano que vem, mas as negociações que avançaram nas últimas horas já está na fase de trocas de documento e falta apenas aquela assinatura oficial. O Inter está liberando este jogador sem custos, mas ainda vai manter 50% do passe do Ener Valencia. Esta liberação sem custos que a gente está falando aqui envolve também uma economia que o Inter projeta de mais de 2 milhões de euros com essa saída antecipada do Ener Valencia. É um jogador que, por exemplo, ao término desta temporada já poderia assinar contrato com outro clube e aí sim sairia de graça, já que tem contrato com o Inter até o final do ano que vem. O Ener Valencia, que ontem, na última rodada das eliminatórias, foi homenageado pela sua seleção, chegou à marca de 100 jogos pelo Equador, ao lado da família, no estádio de Guayaquil, inclusive marcou o gol da seleção do Equador sobre a Argentina e agora está se despedindo do Inter, essa negociação que deve ser oficializada nas próximas horas. Obrigada, Valéria Poçamay, com informação importante sobre essa liberação de Ener Valencia pelo Internacional. Agora nós voltamos ao outro tema, que é Brasília, Matheus Chu. Para a gente voltar a ouvir o ministro Luiz Fux e saber do que ele está falando, ele está tratando agora de uma análise específica sobre o crime de organização criminosa. Já é a análise de mérito, o crime de organização criminosa que pesa contra a parte dos réus que ele está analisando agora. Pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Essa definição restou superada 1 ano depois, com a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, atualmente em vigor. Referido diploma promoveu alteração na definição do delito e implementou em boa hora sua tipificação autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, como anotam René Dodge, Alonso Ariel, Alexandre Knopflof e Gustavo Scandelari. O artigo dessa lei da organização criminosa, ipsis literis, ele dispõe: promover, constituir, finalizar
ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Em primeiro lugar, nas premissas teóricas, finalidade de praticar uma indeterminada série de crimes. A título de premissas teóricas, eu anoto que o crime de organização criminosa compartilha com o delito de associação criminosa alguns elementos essenciais à sua configuração. Enquadra-se, por conseguinte, na lição de Hungria, segundo o qual o delito associativo se define como reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Com efeito, a indeterminação dos fatos criminosos que virão a ser praticados é elemento distintivo por excelência entre o mero concurso de pessoas de um lado e o direito autônomo de associação ou organização criminosa. Paulo José da Costa Júnior, com apoio em Anthony Lisei, afirma: no concurso de agentes, o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados. Uma vez cometido os crimes, o pactum societas desaparece. Na quadrilha, mesmo após a prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam praticados. Repito, na quadrilha, mesmo após a prática de prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam perpetrados. Crime permanente. No bando, há um quid iuris com relação ao mero acordo de concurso de pessoas. Tanto que o acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punido. O ato associativo é castigado sem a realização do crime. 10h53, a temperatura já é de 19 graus aqui em Porto Alegre, um dia muito bonito. Nós estamos acompanhando mais um dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. E aí, Kelly Matos, fica o questionamento dos nossos ouvintes a respeito do que eu brinquei há pouco do termo descondenação, né? Porque os opositores de Lula dizem que ele foi descondenado porque teve uma anulação depois de ter sido condenado. E abriu brecha para que os bolsonaristas pensem a mesma coisa a partir de agora. E aí, Kelly? A gente tem recebido esse questionamento dos nossos ouvintes e buscando os professores de direito sobre a anulação, já que o Fux votou pela nulidade porque não considera o Supremo o foro adequado. Se mais um ministro, Andressa, Carmen Lúcia, por exemplo, ou o próprio Zanin disser o Supremo não é o foro adequado, então tem uma divergência com 2 votos, como dizia o Matheus Chu, abre a possibilidade do que a gente chama de embargos infringentes. Na prática é um recurso. E aí pode ser, né, que se leve para o plenário, se leve para uma discussão mais ampla e tudo pode acontecer. É improvável, viu, Andressa? Mas é importante a gente sublinhar que 2 votos permitem que haja esse recurso chamado embargo infringente e poderia dar sequência, ou como disse um advogado para mim agora, aí sabe-se Deus. Aí é como uma loteria dizer o que vai acontecer. Nesse aspecto, queria só pontuar, Matheus, que está sendo analisado agora o crime de organização criminosa, que a gente chamava de formação de quadrilha antes, e o que o ministro Fux está dizendo é que a organização criminosa é quando o grupo se junta para a finalidade de praticar crimes e praticar outros crimes. Então, nos parece de início que ele não vai concordar com essa imputação desse crime aqui para os acusados. É um sinal. É um sinal e ele está analisando ponto a ponto os 5 crimes, né? As 5 acusações. E por que isso é importante, Andressa? Porque se Fux desconsidera parte das acusações, evidentemente a pena será menor.